Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando o nosso programa semanal Momento Espírita. Este programa é produzido pela USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira, e também com o Grupo Ágape de Teatro aqui de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer o que é o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, nos ajudando a entender por que viemos, qual é nossa missão e para onde vamos. Este programa, Maurício Cury entrevista o palestrante espírita Geraldo Campetti, que fala sobre o tema A Prece na Visão Espírita. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é um prazer estar aqui novamente com vocês para mais um Café com Luz. Esse espaço para a gente tratar da espiritualidade, a nossa essencialidade, através de um bate-papo informal, tomando um cafezinho, lastreado pela doutrina espírita e trazendo um convidado para atrair você também para essa mesa, nem que seja virtualmente, para se juntar a esses corações. Para o nosso Café com Luz dessa oportunidade, nós temos aqui o nosso querido amigo Geraldo Campetti. Ô, Geraldo. Bom, querido. Obrigado por você ter aceito aí estar conosco aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você e acompanhado aí pelos amigos que nos acompanham pela FEB TV. Pela FEB TV, isso mesmo. E já aproveitando, o nosso querido amigo Geraldo Campetti é trabalhador do Movimento Espírita, tem o encargo da vice-presidência da nossa Federação Espírita Brasileira e também apresenta um programa aqui na FEB TV que são Livros que Iluminam. A gente tem que fazer propaganda, né, Geraldo? Nós vamos divulgando, né, Vamos divulgando a boa propaganda. E para esse nosso café, Geraldo, a gente já estava conversando, o café começa antes, vai sendo filmado, a gente teve uma prece deliciosa antes do início dos trabalhos. Vamos falar sobre prece. Prece na visão espírita cristã, parece uma classificação. O que é prece? A gente perdeu esse conceito. Começa por aí, Geraldo, para a gente esticar essa nossa conversa. Você sabe, Maurício, a prece eu costumo comparar a prece como se fosse um alimento. Assim como a gente tem um alimento material, aliás, a gente se alimenta várias vezes ao dia, não é? É o café da manhã, é um almoço, são os lanches, né? O jantar, enfim, um chazinho, né? A gente também tem que utilizar o recurso da prece como uma espécie de alimento espiritual. E uma boa forma da gente, né, se lembrar assim, de eu orar, né, de eu não esquecer da prece, da sua importância, é toda vez que eu vou me alimentar, materialmente falando, eu também me alimento espiritualmente, agradecendo a oportunidade desse alimento, agradecendo a vida, louvando a Deus, pedindo também uma ajuda que eu tenha necessidade. Então a prece é esse recurso valioso que está à nossa disposição como uma espécie de mecanismo de contato com o plano superior. Uma fórmula, digamos assim, que a gente possa utilizar sem nenhum ritual, mas que nos dê condições da gente se aproximar desses nossos amigos que nos acompanham, que nos assistem, que querem o nosso bem. Interessante você colocar que na sua resposta você já está inserindo vários conceitos que o Espiritismo nos ajuda, ratifica determinadas posturas em outros movimentos religiosos também válidos, e coloca como um pão espiritual. E é interessante porque você falou em alimento. A gente também pode inserir a prece como um elemento dentro dos vários que nós temos na área da comunicação. A prece é um recurso, assim como a internet nos dias de hoje, como a televisão, só que a gente usa esse recurso
como é que a prece serve para conectar a algo ou a algum ser? Serve. A prece é exatamente esse elemento, esse instrumento por meio do qual a gente se coloca em comunicação com o plano superior da vida. É tão interessante que em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz conceitua esse verbo orar, dizendo que orar constitui a fórmula básica da renovação íntima pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Isso é um ato de comunicação. Quando a gente ora, como está lá no Livro dos Espíritos, a gente se aproxima de Deus, a gente conversa com Deus. E por isso mesmo a prece torna melhor o homem. Nesse conceito tão profundo de André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, orar é uma fórmula, mas é uma fórmula da nossa reforma íntima. É por isso que a gente precisa dessa intracomunicação, ou seja, uma comunicação conosco mesmo, porque quando a gente ora, a gente se abre, a gente se autoconhece. É como se nós penetrássemos a essência de nós mesmos para descobrir o Deus interno que habita, então, a nossa intimidade, o nosso coração. E a prece é tão potente como um meio de comunicação que nos torna o raciocínio lúcido, porque a gente consegue, pela prece, enxergar com maior clareza e nos dá a força por essa lucidez, daí a fé raciocinada, que não é uma mera crença, mas é uma certeza da gente conseguir seguir de maneira, digamos, mais assim, firme, com maior fortaleza, a nossa trajetória, a nossa caminhada. Então a prece ela sai do âmbito do formalismo, que é algo que de repente nos distancia da nossa essencialidade. O fato de estarmos vestidos num corpo de carne, de termos elementos materiais válidos, importantíssimos, não pode fazer com que a gente negue. Muitos de nós estão usando pouco esse meio, ou quando usa mal, não é, Geraldo? Uhum. Talvez se apegando a um gesto pedagógico, sim, da forma, da expressão, mas é um processo mental, é um processo do sentimento. Não é esse o canal que a gente não está, talvez, ou ligando mal? Porque o fundamental na prece, entendendo ela como um canal realmente de comunicação, a conexão com o sagrado, né, com o superior, com Deus, nosso Pai, com Jesus, o nosso irmão maior, com os amigos espirituais que nos orientam, nos assistem, o nosso chamado espírito protetor, o anjo da guarda, como alguns entendem, enfim. Essa prece, ela é fundamental na sua essência, com simplicidade. Então, de fato, os formalismos, os rituais, as posições, elas todas desaparecem diante da prece. A gente se recorda da prece do publicano, não é isso? Comparado com a prece do fariseu. Então, a gente vê a prece não como um ato exterior de se mostrar para os outros. A prece, na verdade, é um ato de recolhimento. É uma coisa íntima. É uma coisa íntima. É interessante que você colocou, porque Jesus está registrado em Mateus, no capítulo 6, né? Se eu estou aqui com a cola, versículos 5 e 6, e que Kardec resgata. Nós vamos tentar, acho que não vai dar tempo, mas a gente vai explorar um pouquinho no segundo bloco, mas é interessante porque Jesus foi muito pedagógico, porque ele começa a ensinar, a fazer a diferenciação disso que você está colocando, e, ao mesmo tempo, na sequência, dentro desse capítulo, tem uma das orações mais belas, né? Que é o Pai Nosso que ele nos legou. Mas eu estou vendo ali o nosso cronômetro, já olhei para os amigos da nossa produção, e eu, para não te cortar, a gente vai para um pequenino intervalo, e aí na volta, Geraldo, para você segurar bem aí, vamos pegar o exemplo do Cristo e vamos ver qual seria a maneira certa da gente orar, buscar acessar esse eu divino. Ok. Então, meus queridos amigos, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496
1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, nós voltamos aqui para o nosso Café com Luz, no segundo bloco desse bate-papo gostoso com o nosso amigo Geraldo Campetti. Estava falando sobre prece, cortei o Geraldo por conta da disciplina do tempo. Geraldo, a gente já estava emendando a conversa no intervalo. É isso. Pega de lá, porque a gente leu aqui, para a gente não ler aqui. Certo. Né? Fala dessa passagem de Jesus que ele começa a dar essa orientação de como orar. Então, é tão importante, né, Maurício, que no Evangelho segundo o Espiritismo, já na sua edição definitiva, Kardec coloca o texto que está registrado no Evangelho de Mateus, que é a prece, a conhecida oração dominical, ou a prece do Pai Nosso, e faz comentário, inclusive. Isso que é interessante. Ele pega cada trecho e vai comentando e explicando como é que é essa prece. E a gente vê que, de fato, o fundamental na prece é o recolhimento. Quando a gente for orar, a recomendação que Jesus faz, tá né? Aqui. Que a gente possa se recolher, né? Ir ao nosso... Né? Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai. Né? Jesus chama Deus de Pai. Exatamente. Em secreto. Isso. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Isso, porque esse recolhimento é fundamental. Na intimidade do ser, quando a gente faz essa viagem para dentro de nós mesmos, buscando nos conhecer, porque é a forma da gente se enxergar e buscar uma melhoria, como André Luiz coloca, né? A fórmula básica da renovação íntima. Isso é o ato de orar, é a prece. Vai fazer com que a gente se conheça para poder se transformar. E aí, né, Maurício, cada um à sua maneira. Às vezes a pessoa ela tem, digamos assim, um certo rito por uma crença, uma formalidade porque ela aprendeu daquela forma, não é? Então ela se ajoelha ou ela, né, estende as mãos de certa maneira. Isso não é mais importante. Ela pode fazer da forma que julgar mais conveniente, mas o que conta realmente, sem a gente fazer nenhuma crítica, né, à maneira de cada um orar, mais importante é a simplicidade que Jesus nos ensinou e que, de fato, esse recolhimento seja sincero.
porque é aí que conta a prece verdadeiramente. É a prece que chega ao âmago do coração. Então não são as palavras bonitas, não é a quantidade de palavras, mas é o que torna a prece inteligível. A gente tem que compreender em termos do entendimento racional, mas sobretudo sentir com a nossa emoção. O sentimento, o coração tem que estar ali presente em cada palavra que a gente fala, porque isso é que transforma, isso que renova. E a prece tem um poder extraordinário. Já está provado, e a ciência avança nesse sentido, que quando a gente ativa mentalmente essa zona de conforto, essa zona de sinceridade, isso não tem um espaço determinado de tempo. Às vezes em prece, onde o coração comparece com tanta força, que às vezes é meu Deus. Uma simples expressão, uma palavra, um pensamento, a emissão de uma vibração, um olhar que a gente faz, um silêncio, tudo isso são formas de prece. Quando a gente, por exemplo, olha para a natureza e admira, sentindo a presença de Deus ali, num balançar de uma folha, a gente está fazendo uma oração. Por isso que é importante compreender que a prece ela vai tocar realmente a essência, como esse ato de comunicação, que é como se nós estivéssemos caminhando gradativamente, passo a passo, e nos tornando melhores, nos conhecendo e nos reconhecendo cada vez mais, adquirindo forças para vencer as nossas dificuldades, imperfeições, e ficando vigilante diante da necessidade dessa reforma, dessa melhoria, que a vida nos enseja a cada dia, não é que a gente praticamente renasce na existência. Então a prece, olha a ousadia de querer fazer resumo aqui com o nosso amigo Geraldo, mas vamos tentar. Então a gente tem a prece aquela necessidade de conexão com o Pai, ou seja, eu buscar a presença de Deus no nosso coração, porque nós sabemos que Ele não está lá, a presença dEle está em toda a criação e também no coração. E a prece também como um instrumento de auxílio para se fazer luz em meio às trevas das nossas próprias dificuldades, os empecilhos. Mas você colocou questões que nós precisamos passar para o nosso telespectador. Eu posso louvar, eu posso pedir, Isso. eu posso agradecer. É porque eu não sei você, Geraldo, mas eu estou tão pidão que às vezes a prece é sincera. Mas não é um gesto de que essas coisas devem começar a comparecer em equilíbrio, não para que a gente pese, mas quando o coração começa a ter esse contato com o divino, será que não é espontâneo o ato de louvar e de agradecer? Não nos faz bem também? Deveria ser, exatamente. É uma forma até de equilíbrio. Quando a gente agradece mais, a gente está vendo a vida com bons olhos e reconhecendo as oportunidades que a providência divina nos enseja. Então, agradecer é fundamental para a nossa própria felicidade, porque quando a gente não agradece, a gente tende a reclamar. Então, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, diz que reclamar é perder tempo. Toda vez que a gente está reclamando, nós estamos perdendo tempo, a oportunidade de fazer o bem, de ver o lado bom das coisas, enfim. E a prece nos enseja isso pelo agradecimento. Emmanuel mesmo diz que nós devemos gratidão ao nosso próximo só pelo fato de nós termos convivência com ele. Imagina... Até o próximo que nos exige o nosso melhor, Sim. Porque nos testa pela dificuldade. Exatamente, que é o nosso instrumento. Ele é exatamente o ponto em que vai nos tocar, às vezes, no calcanhar de Aquiles e que a gente precisa melhorar. Aquele que está próximo, que nos conhece, nos reconhece como nós somos, né? E a gente vai e agradece a presença dele realmente. Então, agradecer tudo, agradecer a vida, agradecer as oportunidades de trabalho, de aprendizado, na casa espírita, no ambiente profissional, na vida social, agradecer por acordar a cada dia, que coisa maravilhosa, né? Com novas oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Louvar deveria ser um ato natural da nossa vida. Aquele francês, filósofo e poeta do Espiritismo, Leon Denis, que é uma escrita maravilhosa, uma fala também, né, que ele fazia os seus discursos, né, e depois, por orientação dos seus espíritos guia, passou a escrever e publicar os livros. Ele louvava no contato com a natureza, e ele diz aí que aprendeu a conhecer, a reconhecer e a encontrar Deus no silêncio da natureza. Quando ele se recolhia, ele se afastava do burburinho
ia diante da natureza, ficava ali no estado mais contemplativo, meditativo, e aí então, isso é um ato de louvar, não é? E o pedir que faz parte também, como você falou, nós somos pidões mesmo, a gente está aí solicitando, pedindo. E temos que ter humildade, como a gente vê em alguns oradores, assim, o pessoal com experiência, que nós somos tarefeiros, há outros que são missionários, né? Em alguns missionários a gente reconhece, quando a gente se aproxima deles, eles dizem assim, ore por mim. Então o fato de pedir também uma prece em favor de si mesmo é um ato, um gesto de humildade. Porque a gente se coloca assim, para que eu vou orar, né, se Deus sabe quais são as minhas necessidades? Não preciso pedir para mim, não, seja humilde e peça proteção, peça ajuda, peça socorro, exatamente não para que a prova saia do seu caminho, mas que você encontre os elementos necessários que vão lhe dar as forças para você superar essa prova. Então, vamos segurar aqui, a gente vai para um intervalo e no terceiro bloco a gente complementa esse nosso pequeno recorte. A gente volta já já. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, voltamos do nosso pequeno intervalo, nesse bate-papo gostoso aqui com o Geraldo Campetti, sobre a prece. Geraldo, eu adorei quando você falou do grande missionário, o grande pela dimensão amorosa da tarefa. E quem é grande no amor é humilde. E o humilde reconhece que muito galgou. Ele não tem baixa autoestima. Ele tem autoestima, ele só não é vaidoso, orgulhoso. Isso. E dentre os grandes missionários, de hoje, de ontem, de sempre, eles pedem ajuda. Nós lembramos de Kardec. Separamos aqui, pega daí. Vou agora eu que vou pegar a sua cola, porque pega realmente... Está toda marcada, né, Geraldo? Olha a gente aqui, já havia lido esse texto já há bastante tempo,
quando a gente teve a oportunidade, inclusive, no início de estudar as obras de Kardec na nossa juventude, pré-juventude, no interior de São Paulo. Pouquinho tempo, né? A gente acessava diretamente as obras e depois fomos aprofundando os estudos. Mas você lembrou muito bem, aqui nós temos uma prece que o próprio Kardec faz ao Espírito Verdade. É o Espírito Guia, o que trabalhou toda essa organização, né, orientação espiritual da obra da codificação. E ele diz assim, Espírito Verdade, isso Kardec fazendo uma prece. Agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Olha aqui, Espírito de Verdade anunciando o trabalho que Kardec queria fazer e ele em oração. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Olha que coisa linda, Maurício. Uma prece sincera em que a gente vê a revelação do homem, do ser humano Kardec. Porque geralmente, conforme você estava falando, aquela visão de Kardec mais assim, né, como se fosse, né, mais formal. Professor muito sisudo. Era uma pessoa humana, amorosa, muito caridoso. Kardec tem esse lado humano, assim, de realmente buscar pelo sentimento. E aqui ele se coloca de forma espontânea, natural, revelando a sua sinceridade diante do trabalho, assumindo o compromisso e se colocando na postura de quem precisa receber o apoio, o amparo, porque foram tantos, depois a gente vê aqui na sequência de obras póstumas, tantos os reveses, os desafios que ele enfrentou. Dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, ele fala que a saúde foi esgotada. Quantos de nós confundem a prece como, se eu orar direito, os problemas vão desaparecer? Não é assim. É uma imaturidade de entender as provas, as dificuldades. Ele não pede para que se afastem as dificuldades, ele pede força. Há uma maturidade nesse processo. Sem dúvida alguma, uma maturidade espiritual muito grande, que ele diz aqui, né, que a vontade, a boa vontade não desfalecerá. Isso aqui para nós é um motivo de reflexão muito profunda. Boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Então ele poderia ter, né, uma fragilidade em termos da força, mas a boa vontade ele está firme. Agora você vê como é importante a gente recorrer à espiritualidade superior, aos nossos espíritos protetores. Ele está recorrendo aqui, não é, ao Espírito de Verdade, depois recorre ao próprio Jesus, pedindo um apoio, pedindo fortaleza. E é tão interessante, Maurício, fazendo aqui um gancho, se você me permitir, nós estamos estudando até a fala do presidente atual da FEB, né, que tomou posse em março de 2015, ele faz assim uma espécie de roteiro num discurso muito, muito curto a respeito de um convite, convocação para nós, né, para a gente, nesse, digamos assim, surgir, alvorecer de um mundo novo, um mundo de regeneração, que é preciso a gente ter 4 bases fundamentais. A primeira delas seria exatamente tomar o Evangelho como roteiro. Então, o Evangelho é nosso roteiro, o Evangelho é o nosso farol, é o nosso caminho. O outro ponto é ter a consciência tranquila como consolo. Veja que impressionante. E a gente só tem a consciência tranquila quando cumpre bem o dever. E a consciência tranquila é o nosso consolo. Bem-aventurados, não é, os aflitos, porque serão consolados. É preciso ter essa consciência tranquila. A terceira parte é esquecimento do mal como estratégia. Então, olha só, esquecer o mal. A prece é isso. Qual é o melhor recurso que a gente vai colocar diante do altar? É o nosso coração puro. No momento da prece, a gente esquece o mal. A gente se afasta de tudo que é ruim. A gente abre os sentimentos para receber ajuda e para doar. E, finalmente, ele coloca como elemento fundamental para esse novo mundo, para a nossa postura, a prece como fortaleza. Então, a prece é esse recurso. É esse ato de comunicação, é esse instrumento maravilhoso que nos dá força para a gente enfrentar as provas da caminhada. A prece pede amorosidade. Amorosidade sem o sentimento de humildade, sem esse desequilíbrio da força da imposição.
Nós temos muita vontade. E se também você nos permite, me ocorreu agora, nós estamos nos minutinhos finais, eu vou bem rapidinho, você pega esse gancho e dá o seu recadinho. No Parnaso de Além Túmulo, esse eu sei de cor porque tem até música, tem um soneto de Alta de Souza que se chama Mensagem Fraterna. E diz assim, vamos ver se não me trai a memória. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Que coisa linda, né? Olha a Alta de Souza com a poesia. Não vou falar, não, que tem um minutinho, deixa as maravilhoso. palavras finais com você. Eu já abusei aqui Só com o para a soneto. gente colocar, né, Maurício? É tão bonita a prece, a oração, o recurso. Na obra de André Luiz, você estando no Alta de Souza, a gente tem uma riqueza tão grande nesses 13 volumes da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Nós compilamos aí no trabalho em equipe, né, na obra Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz, mais de 40 orações que André Luiz colocou assim no verbo, na fala, no sentimento dos seus personagens. Não é? É uma coisa tão real, tão significativa, tão profunda, que a gente chega a se emocionar, como, por exemplo, a prece de Ismael e os Mensageiros, e tantos outros orientadores que fizeram preces, e a gente vê a importância da oração como um recurso fundamental que a gente precisa utilizar mais no nosso dia a dia. Nós podemos ser felizes e estamos na trajetória terrena para encontrar essa felicidade. E a prece, sem dúvida alguma, é esse recurso valioso que a gente pode usar, que vai nos facilitar enxergar com os olhos de ver a realidade espiritual, a perspectiva da vida futura que nos aguarda a todos. Geraldo, muito obrigado, meu amigo. Que Deus nos abençoe e aqui a nossa prece sincera de gratidão por esse café delicioso. Que agradeço. Tomar um cafezinho aqui. Um beijo no coração de vocês. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal.
Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Mostre o seu sorriso, veja o sol a brilhar. Olhe que dia mais lindo, como é bom te amar. É alegria de estar vivo, de servir ao Criador e pensar que tudo isso é um pouco do que sou. Somos partes do infinito, que depende só de nós. Caminhar com o irmão maior. Porque amar é preciso. Hoje somos um cisco, porque amar é preciso. Hoje somos um cisco, amanhã será melhor. Perceba esse sol que está dentro de você. Ter em Jesus o farol que nos leva a crescer. Que é preciso viver sem pensar no temor. Não se pode da vida querer o que só existe no amor. Somos partes do infinito, que depende só de nós. Caminhar com o irmão maior. Porque amar é preciso. Hoje somos um cisco, porque amar é preciso. Hoje somos um cisco, amanhã será melhor. Amanhã será melhor. Essa letra ela chegou no momento certo para a gente, através de alguns amigos que escrevem e passam essa letra, que realmente é a essência do que o grupo quer passar, né? O amor, né? Que a gente sabe que a caminhada na terra é difícil, né? Então a gente sempre tenta passar através das nossas músicas o espiritismo, né? Os ensinamentos aí de Cristo, e a gente sempre passando a essência do amor, para tentar amenizar um pouco as provas do dia a dia, né? Para que cada pessoa consiga trazer na sua essência o amor.
Então todas as nossas músicas sempre trazem essa palavra, né? Pra gente estar sempre chegando no coração do próximo. É alegria de estar vivo. Encerramos aqui o nosso programa e estamos gratos pela tua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração e até nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.